Você sabe o significado do seu nome? Você gosta do seu nome? Você acha que um nome pode, assim, realmente alterar a vida de uma pessoa? Se você pudesse ter outro nome, que nome você escolheria? Oi, Brasil! Bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu trago para vocês a resenha de um dos melhores livros que eu li nos últimos tempos. O Guardião de Nomes, do Leonardo Garzaro. Vai por mim, gente, é um baita livro. Mas antes de falar dele, vocês já sabem, né? Já se inscreveu no canal? Ainda não? Então aproveita, se inscreve, ativa o sininho pra você ficar sabendo assim que sair um vídeo novo. Se já quiser deixar um like, eu agradeço, me ajuda muito. E lembrando que eu vou deixar o link do Guardião de Nomes na descrição do vídeo, o meu link da Amazon. Caso você queira comprar o livro, usando meu link, você me ajuda bastante. E o Guardião de Nomes foi lançado no segundo semestre do ano passado, é o segundo livro do Leonardo. Ele é publicado pela editora Rua do Sabão, que, aliás, Leonardo Garzaro é um dos fundadores, é um dos donos da editora Rua do Sabão. E, gente, eu já falei aqui, mas eu não me canso de repetir. A Rua do Sabão tem um trabalho primoroso. Brasil, é um livro melhor do que o outro. Se você quer ler um livro que você tem, assim, a certeza de que vai ser um livro muito, mas muito bom, pode entrar na listinha de livros publicados pela Rua do Sabão e escolher qualquer um. É um livro melhor que o outro, gente. Eles só publicam livros bons. É um trabalho, assim, muito incrível. Eu sou muito fã da editora Rua do Sabão. E o Guardião de Nomes, gente, não, sério, é maravilhoso. Ele entrou na minha lista, sim, de melhores livros que eu li nos últimos tempos. É realmente, assim, muito, muito, muito incrível. Eu li no final do ano passado, mas eu tive algumas questões, eu tive alguns problemas pessoais, então eu segurei essa resenha, porque vocês sabem que eu gosto de entregar aqui sempre o meu melhor, e eu sabia que eu não estava numa fase que eu poderia entregar o meu melhor para esse trabalho. Peço até desculpas pro Léo e pro pessoal da editora pela demora, mas, enfim, são problemas que às vezes a gente passa e não quer passar, né? Mas quando me senti preparada, eu falei, agora vai, porque este canal não pode existir sem uma resenha de Guardião de Nomes, gente. E apesar disso, gente, de eu ter lido ele há um tempo, esse livro continua reverberando em mim até hoje. É uma coisa, assim, impressionante. Bom, mas qual é a história do Guardião de Nomes? O Barão Álvares Correia é um importante proprietário de terras num sertão não definido, em um tempo não tão definido assim, mas que a gente pode colocar aí, acho que mais ou menos início do século XX, e que tinha como costume nomear, escolher os nomes de todos os seres vivos que nascessem em suas terras. Sendo eles humanos ou não, era o Barão Álvares Correia quem escolhia e determinava os nomes que teriam os potros, os bezerros, os filhos dos empregados, seus próprios filhos, os empregados. Tinha gente que vinha de longe só para ser renomeado pelo prestigiado Barão Álvares Correia. A tudo e a todos ele nomeava. O barão acreditava que ao escolher um nome para um ser vivo, você está traçando o destino daquela pessoa e daquele ser. E, em consequência, ele também estava traçando o destino dele, já que ele se gabava perante outros barões que a sua prosperidade estava completamente relacionado ao fato dele saber escolher os nomes de cada ser vivo que habitava suas terras. E um dia, a esposa do Barão Álvares Correia se vê novamente grávida. Eles já tinham 6 filhos, todos meninos, e ela estava esperando o 7º. E o barão, assim que soube que a esposa estava grávida, já se colocou ali a pensar que nome essa criança teria. Essa criança precisava ter um nome forte, já que ele achava que o 7º filho seria como uma assinatura na sua obra, e seria essa criança que determinaria todo o destino do clã Álvares Correia. O barão chegou até mesmo a pensar em trocar o nome do 6º filho, que era Afonso Henrique, e dá-lo para o 7º, já que Afonso Henrique significava um nome firme, como um homem deve ser, que manteria a família unida, devota e valente. Até que um dia, a esposa toma coragem e faz um pedido inusitado ao barão. Ela teve um sonho profético e bem assustador com Santo Antônio, em que esse pedia, na verdade, mandava que o 7º filho tivesse este nome, Antônio. Então ela faz esse pedido ao barão, para que o 7º filho deles se chame Antônio. E o barão fica enfurecido, não só pela audácia da mulher, de quem é que ela pensava que era para escolher um nome, como por conta do próprio nome, né, Antônio, que eu não vou dar spoilers, eu vou deixar vocês descobrirem lendo porque que o barão detestava esse nome. E o nome do 7º filho vira uma disputa entre o barão e a esposa durante toda a gravidez. Quando a criança nasce, ainda nesse clima de disputa para saber qual nome o 7º filho teria, uma grande desgraça se abate sobre a família Álvares Correia. E de raiva, o barão não preenche a certidão de nascimento do filho.
Ou seja, o sétimo filho do Barão Álvares Correia fica propositalmente sem nome. Como ele não tinha nome, era detestado pelo pai, que culpava aquele menino por ter trazido tragédia e desgraça para a família. Ele cresceu esquecido, sofria bullying dos irmãos que não sabiam como chamá-lo e passou a maior parte da sua vida no canil da propriedade. Este menino foi crescendo, virando moço, e a raiva do barão não se aplacava, pelo contrário, só aumentava. Até que um dia, quando ele já era um jovem adulto, o barão faz uma proposta para o sétimo filho. Ele tinha lhe arranjado um emprego no cartório da cidade e ele tinha duas opções: ir embora ao aceitar esse emprego ou ir embora para realmente nunca mais voltar. O sétimo filho aceita o emprego, vai trabalhar no cartório da cidade, mas logo por uma coisa assim, não sei, um fator genético, uma tendência, ele começa a palpitar nos nomes das crianças que nasciam na cidade e eram registradas no cartório. A fama dele se espalha e logo começa novamente aí um movimento de pessoas indo até aquele lugar para que seus nomes fossem trocados e assim seus destinos modificados. O barão não encontrava nada além da descrição de um pesadelo. Leu, rangendo os dentes, que os atendimentos se estenderam noite adentro e que, um após o outro, os munícipes foram colocados diante do filho sem nome para que, mirando-os nos olhos, cheirando-lhes os cabelos, tocando-lhes a pele, analisando-lhes as gengivas, o desgraçado encontrasse o nome correto. Em alguns casos, famílias inteiras deixavam o cartório munidas de novos nomes. Era estranho ao oficial imaginar aquelas pessoas já no dia seguinte chamando-se de outra forma. E manteve-se a dinâmica dos atendimentos, mesmo quando os animais domésticos foram trazidos ao cartório para serem analisados por processo semelhante ao que os bebês eram submetidos. Envolvidos pela febre que afligiu o povoado, após o atendimento do último cidadão, os funcionários do registro civil pediram ao sétimo filho do Barão Álvares Correia que também os renomeasse. E essa prática de renomear, gente, das pessoas trocarem os nomes nos cartórios, não era só aceita, como bem tolerada pelas autoridades, que viam ali uma forma do povo se sentir mais participativo nessa nova república. E, gente, essa prática não era só autorizada, como também era bem tolerada, né? As autoridades acreditavam que isso ajudava a fazer com que as pessoas se sentissem parte daquela república, parte daquele lugar. Inclusive, a cidade começou a prosperar com a receita oriunda das trocas das certidões. O município só tinha a ganhar com a nomeação. Se não era possível trazer as indústrias e capitais que engordariam a receita local, como sempre haviam sonhado, podiam envolver toda a gente naquele renomear, pedindo de volta nada mais do que umas poucas moedas de cada qual. As receitas da comarca mostravam-se mais saudáveis do que nunca. A igreja seria reformada, novos incentivos seriam concedidos aos proprietários, os benefícios distribuídos entre as autoridades. O banco projetava resultado positivo e acima da média nacional. Haviam apurado, inclusive, que os empréstimos eram pagos pontualmente por medo de que o atraso significasse suspensão do novo nome. Acreditavam honestamente que as pessoas acumulavam dívidas e pagavam taxas apenas para mudarem o nome de José para João? Pois se enganavam completamente e se enganavam satisfeitos e comemorando, o que era pior. Pagavam por uma nova vida, pela possibilidade única de apagar o passado, de recomeçar. Pagavam para que os erros fossem esquecidos e o futuro se apresentasse livre de ônus. E o sétimo filho do Barão Álvares Correia, que sequer um nome tinha, começa a ser reconhecido, respeitado e prestigiado. Ele passa então a ser conhecido como o Guardião de Nomes, um fazedor de futuro quase místico e com poderes proféticos. Os nomes aqui guardados são carne, vivem conforme vive o homem que os carrega. Se apodrece o nome, se é deixado de lado, também apodrece o homem. Os nomes aqui grafados são como couro quando seca. Desenhada a forma, esta não pode ser alterada sem que se destrua a peça. E a fama e a devoção ao sétimo filho do Barão Álvares Correia era tanta que as pessoas começaram a doar propriedades, terras, animais ao próprio barão como forma de agradecimento. Mas ele não tinha nenhum contato com o filho, não queria nem ouvir falar. Quer dizer, mais ou menos. O barão pagava pessoas para que fossem até ele e contassem o que estava acontecendo na vida do filho. Obviamente que o povo começou a saber disso, começou a espalhar e a galera ia lá e inventava umas histórias pro barão, e quanto pior a história, quanto mais desgraceira eles contavam da vida daquele sétimo filho, mais dinheiro o barão pagava. Ao oferecer um emprego medíocre ao sétimo filho, perder a chance de negar-lhe a mesada que entregava aos outros 6. Pior do que isso, assistir indignado aos sucessos do desgraçado sem nome, recebendo sinceros e irreprimíveis cumprimentos pelos serviços prestados à província pelo Guardião de Nomes. Enquanto não se dava, consumia-se com o crescente sucesso do maldito, induzindo os que o rodeavam a especular se aquele sétimo filho não era na verdade o preferido, tão absurda era sua obsessão. E é através do Guardião de Nomes que a gente vai conhecer outras histórias, outros personagens.
Além dessa trama principal, nós temos várias outras histórias costuradas a esse enredo que são simplesmente maravilhosas, de pessoas que em algum momento foram buscar a ajuda do Guardião de Nomes. Como, por exemplo, a de um trabalhador muito honesto que procura o Guardião de Nomes para que seu nome seja trocado. Afinal, seu nome, Ernestinho, não despertava muito respeito na fábrica em que trabalhava. A história de uma moça desesperada que descobre às vésperas do casamento que seu noivo, John Diamond, filho de mãe brasileira e pai inglês, cresceu na Nova Escócia, onde a família criava cavalos, na verdade se chamava Claudinei Silva. Vamos saber também a história de um homem chamado Vesúvio, sim, como o vulcão. O dono de uma rede de botecos que prospera, compra um título de nobreza, entra pra política e quer que todos agora só o chamem de Barão Jacomias de Oliveira. Contudo, seus fregueses não deixam de chamá-lo de Pinga Brava. Vamos conhecer um tal de Clark Rockefeller, que se passava pelo Guardião de Nomes, e uma das minhas histórias favoritas, a do sambista João Lennon, que acreditava que não tinha sucesso na música por conta do nome. Explicou ao Guardião de Nomes que seu samba era um bom samba. As mulheres aplaudiam e os homens acompanhavam. Os mestres aprovavam as notas que se sucediam na cadência e no compasso. Contudo, quando agradecia o cachê, aceitava os aplausos e anunciava que era João Lennon, os bambas estranhavam. Aquilo não era nome de sambista. E ao procurar o Guardião de Nomes, este lhe oferece duas opções de nomes, e ele teria que escolher entre eles. O Guardião de Nomes estendeu-lhe duas folhas, ambas grafadas, cada qual contendo um nome. Na primeira, Avelino Imperial, as letras exageradas, a ponta de uma consoante correndo a página para se emendar com a outra. Se passasse a se chamar Avelino Imperial, cada roda do próximo carnaval tocaria uma composição de sua autoria, e tantas vitrolas e rádios quantos houvesse na capital a reproduziriam. Descansaria bem assentado na fama, teria paz e fortuna, porém, em uma década, ninguém dele se lembraria, restando no último de seus dias o dinheiro da forma como o investisse, e velhos recortes de jornal a falar o que fora. O outro nome era Carlos Modesto, as letras como as de uma criança recém-alfabetizada. Se deixasse a casa chamando-se Carlos Modesto, apresentação após apresentação, seus arranjos ganhariam qualidade, afixados na memória popular e nos elogios dos mestres. Seria exigido em cada roda, escutado com devoção. No centenário de seu sepultamento, seu nome e figura seriam mais conhecidos do que nunca, fazendo-se indissociável do estilo. Em vida, contudo, as gravadoras o recusariam, julgando-o pequeno e marginal, inadequado. Seria obrigado, enquanto tivesse forças, a suportar a penúria. Só poderia deixar a casa com um dos nomes e nunca mais poderia voltar. E aí, qual você escolheria? E entre tantas histórias e tantos nomes, dois se destacam como sendo assim os principais e que às vezes até roubam um pouco da trama do Guardião de Nomes e do Barão Álvares Correia. As histórias de Próspero e Pródigo. Próspero foi um bebê que nasceu gigante. Foram necessários 7 dias para que a parteira chegasse ao rincão e outros 7 para que conduzisse as manobras necessárias ao parto. Por fim, o esforço foi recompensado. No menor aglomerado de casas, no mais afastado rincão de terra, nas bordas bárbaras da menos importante das províncias, nasceu o maior bebê do mundo. Alto e forte como uma criança de 7 anos completos, os olhos muito abertos, o apetite imenso e choro potente que explicava o calvário materno. Milagre. Tratadas como celebridades, as avós revelavam detalhes que teimavam em ser ampliados nos raros ouvidos pouco interessados, chegando notícias de um bebê com a força de 10 homens que nascera desafiando os adultos com enigmas. Em planilhas complexas e gráficos otimistas, calculou-se que o bebê facilmente atingiria os 5 metros de altura, seria o maior homem da Terra, e a construção da residência que comportasse tamanho porte exigiria a correção da densidade do solo e material importado, despesas que o governador e o prefeito imediatamente autorizaram, firmando em cerimônia muito fotografada um convênio de cooperação entre município e o estado. Trazido por veículo oficial, o Guardião de Nomes chegou à cidade 3 meses após o nascimento do bebê gigante, as despesas pagas pela recém-fundada Associação Comercial. E este bebê, que era a grande estrela da cidade, foi batizado como Próspero. E todos os anos, no aniversário de Próspero, havia uma grande festa naquela cidade, com queimas de fogos, comidas, pessoas que vinham de fora só para participar daquela celebração. Até que, desde seu primeiro dia de vida até atingir a idade adulta, Próspero não cresceu um único centímetro, convertendo-se de um bebê gigante em uma criança grande, de um adolescente pequeno em um adulto da estatura de um anão. Os assustadores gritos da mãe durante o parto, o esforço dos homens para trazer a mais famosa das parteiras e erguer uma casa alta como nenhuma outra, se mostraram absolutamente inúteis.
No batente da enorme porta que dava acesso ao enorme quarto projetado para Próspero, a lâmpada suspensa tão alta que o cômodo estava sempre parcamente iluminado, tal qual uma catedral. A mãe marcou com um risco firme a altura do milagre nela germinado. Notou algo de errado quando, um mês após o outro, marcava com carvão o mesmo ponto, escurecendo a madeira enquanto uma permanente agonia se instalava em seus órgãos. Alarmada, a mãe percebia não ter coragem o bastante para fugir e nem para revelar a realidade sóbria em que se apoiavam sonhos tão grandiloquentes. Não concebera um gigante incapaz de crescer, ou um milagre, mas simplesmente uma criança. Tal simplicidade, contudo, não seria permitido àquela natureza. Quando a cidade finalmente se dá conta de que de gigante aquela criança não tinha nada, a família é hostilizada, Próspero e a mãe são abandonados não só pela cidade, como pela própria família. A mãe dele acaba tendo que se prostituir como uma forma de ganhar a vida e Próspero passa a ser vítima de insultos e violência física nas ruas. Um dia, já no final da adolescência, ele resolve ir embora daquela cidade. Mas o acompanhavam uma inesgotável raiva, um grande desejo de vingança e a certeza de que um dia retornaria àquela cidade como um rei impiedoso. Por conta do seu destino atribulado, que de Próspero não teve nada, ele passa a duvidar do Guardião de Nomes e tem o desejo de encontrá-lo, bem como de ver a folha onde o Guardião de Nomes grafou o seu nome para saber se ele não tinha cometido nenhum erro. Porém, ele só vai encontrar com o Guardião no dia do seu enterro. E, aliás, é exatamente no dia do enterro do Guardião de Nomes que o livro começa e onde a gente vai conhecer Pródigo, filho do Guardião de Nomes e neto do Barão Álvares Correia. E Pródigo, com a desgraça de nome que o pai escolheu, ficou perturbado ao perceber que o pai seria enterrado em um terno de belo corte, enquanto ele acompanhava os ritos funerários mal cheiroso e com sapatos apertados. Até o nascimento de Pródigo, o Guardião de Nomes era visto como um ser quase imaculado. E foi por conta do nascimento desse filho que ele passou a ser visto como um bruxo, fazendo com que pai e filho sofressem de um enorme preconceito e trazendo um grande prejuízo para a vida deles. Pródigo sentia uma enorme solidão na infância, pois para o pai ele achava que ele seria dispensável e na cidade ele era visto como o filho do bruxo. Até que um dia ele descobre que ele era neto de ninguém mais e ninguém menos que o grande Barão Álvares Correia. Sempre havia os que não se contentavam em relegá-lo à solidão a que o haviam condenado, insatisfeitos com a barreira por eles mesmos imposta, divertindo-se com a passividade com que, como um pequeno animal assustado, Pródigo se comportava. Faziam questão de perguntar-lhe por que não conhecia os tios, por que não frequentava a fazenda do Barão Álvares Correia. Como era possível que eles, que sequer sobrenome tinham, soubessem que havia uma fazenda, uma porteira e avestruzes, enquanto ele, que supostamente do barão descendia, sequer sabia do que se tratava? Imaginava o nobre Barão Álvares Correia como um rei de destacadas barbas brancas, seu bondoso avô, e o via lamentando a distância do neto, traçando estratagemas para contatá-lo, para romper a barreira imposta pelo pai. Só podia ser o pai a causa de tamanho afastamento. Quando criança, estava certo de que o tão bem falado barão não deixaria um neto perdido. Enquanto fantasiava meios lúdicos de fugir para a fazenda do avô e criava contos sobre a dinastia do qual descendia, acumulou o ranço que, fermentando, explodiu na adolescência. Já no fim da infância, concluíra ser o pai um acomodado, um diletante satisfeito com a desgraça que lhe cabia de registrar os nomes. Não se conformava com sua apatia, com seu desinteresse por algo melhor. Dia após dia, afirmava a decisão de se fazer conhecido dos tios, apresentar-se ao Barão Álvares Correia, seu avô, para que compreendessem que era do mesmo sangue. Suas fibras o ligavam muito mais ao avô do que ao pai, pelo que dele sabia. Mais do que tudo, já não o procuravam, queria apresentar-se. Tanto imaginou conhecer a propriedade do avô, que quando enfim a conheceu, pareceu-lhe familiar, embora fosse completamente diferente do modo como a imaginara. Pródigo tinha a certeza de que tinha nascido para ser um ricaço, só faltava a fortuna. Anos depois, quando finalmente conheceu o avô, foi este que lhe contou todas as histórias que Pródigo sabe sobre o pai. Mas também foi o avô quem mais fez graça com relação à história do seu nascimento. Pródigo, na mesma medida em que detestava o avô, admirava-o, almejando na qualidade de herdeiro tornar-se um homem da mesma categoria. Ele julgava ser uma versão aprimorada do avô, temperado com sabedorias e melhores características. Ele se achava um homem digno de inaugurar uma dinastia. E também, por tudo isso, detestava seu nome, Pródigo. Achava que merecia um nome melhor à sua altura, como, por exemplo, Próspero, o nome do bebê que havia nascido um gigante e que Pródigo nunca mais ouviu falar. Era esse o nome que Pródigo gostaria que o pai tivesse escolhido para ele, Próspero. Debaixo desses, escreveu Próspero, lembrando que antes de seu nascimento, o pai assim registrara uma criança bem-aventurada, cujo nome sempre invejara, um gigante nascido em terras distantes e registrado pelo pai nos primeiros anos de trabalho. O nome entrara na moda, e em uma década havia centenas de Prósperos vagando por aquelas terras. Não era uma desgraça?
Fora esse o tormento de sua adolescência. O pai batizar um desconhecido com um nome que entrou na moda e o próprio filho com um nome ridículo como Pródigo. Quem se chamava Pródigo? A vida toda desejara mudar de nome, chamar-se Próspero. Esse sim um bom nome. O que teria sido feito do tal gigante? Teria morrido? Eram pensamentos desse tipo que habitavam a cabeça de Pródigo no enterro do pai. Por isso ele nem prestou muita atenção num anão que acompanhava os ritos. Pródigo, por uma brincadeira, entenda-se, mais por pirraça mesmo, resolve se tornar um guardião de nomes no lugar do pai. Era uma tarefa que ele sabia que ele não iria fazer pelo resto da sua vida. Mas, sem dúvida, era um entretenimento gigantesco para abastecê-lo de boas histórias e também para provocar os tios, os outros filhos do barão, que não o viam como uma pessoa da família. Enfim, Brasil, eu vou até aqui para não dar mais spoilers, eu não quero contar nada do que vai acontecer nessa história para vocês, mas realmente, gente, é um livro muito maravilhoso, é um livro muito incrível, é uma escrita, gente, fantástica. Ele é narrado em terceira pessoa e essa linha narrativa, ela vai e volta no tempo, sem necessariamente indicar para nós, leitores, que ela está voltando no tempo. Mas não se preocupa, porque você consegue pegar que a história está voltando no tempo em 2 segundos. E uma coisa que é muito interessante é porque a gente ouve falar do livro inteiro. O livro inteiro fala sobre o Guardião de Nomes, mas a gente só sabe do Guardião de Nomes aquilo que falam sobre ele. Tanto que, e amo este recurso, achei uma ideia muito genial do Léo usar isso. Tem vários capítulos que começam exatamente com a mesma frase, que é: disseram que naquela terra havia um homem que guardava nomes. Tem umas variações dessas frases também, mas eu amo. Cada vez que eu li um capítulo e ela começava com essa frase, eu ficava muito feliz. E eu adoro também o fato de ser uma história de um sertão que não é um sertão definido, né? E, ao mesmo tempo, ela cabe em todas as partes do Brasil, gente. É maravilhoso, é maravilhoso. E outra coisa que eu acho muito interessante, que o tempo não definido, apesar de, né, que eu falei lá no começo, o início do século XX, alguns personagens falam, por exemplo, alguma fofoca sobre a família real brasileira. Existem táxis que têm taxímetro, pessoas tomam banho de chuveiro, eles falam sobre a Revolução Sulista. Então, dá pra ser uma época ali, mas muitos anos, né? Eu acho que esse tipo de detalhe ajuda a tornar a história muito mais interessante. E é um texto, gente, extremamente bem escrito, é um texto que te prende, você fica assim colado no livro, querendo saber o que vai acontecer com essas pessoas. Apesar das histórias, né, não terem assim muitos finais felizes, tem muitas passagens cômicas. O Léo soube escrever isso muito bem, sabe? Ele é um texto que ele consegue trazer questões pesadas e, ao mesmo tempo, ter um alívio cômico maravilhoso, que te faz criar ainda mais laços com essa trama. Eu adoro o fato da história principal ser ramificada, né? Você tem várias ramificações da história principal, trazendo histórias de outros personagens como se fossem pequenos contos dentro da história. Acho que isso colaborou muito, sabe, para a riqueza do livro, para torná-lo muito mais interessante, muito mais legal. Como se a cada capítulo a gente descobrisse uma nova vida. E a gente fica muito curioso para saber, tá, e o que aconteceu depois, né? Anos depois, como é que tá essa pessoa? Alguns a gente sabe a resposta, outros não. E é muito louco, assim, quando a gente para analisar mesmo, né? Porque a história da família Álvares Correia, a história do Barão Álvares Correia, ela é, infelizmente, a história do Brasil também, né, gente? Desse Brasil onde o tradicionalismo ainda é algo muito importante, nesse Brasil de oligarquias, onde até hoje aí a gente sabe que é uma coisa que, em certas partes, tem uma importância muito grande. Esse Brasil que foi criado, né, dessa forma patriarcal, dessa forma machista, onde dinheiro e poder comandam a vida das pessoas. E tem até uma passagem aqui que, mais 2023, impossível. Pródigo ainda questionou o avô como era possível ter o pai encontrado escravos foragidos se todos bem sabiam que tinham sido libertados décadas atrás. O avô debochou do comentário, observando o neto para averiguar se ironizava, esclarecendo por fim que a assinatura de um papel na capital não mudava nada no interior. Naquela terra sempre haveria escravos. As vinícolas do sul do Brasil que o digam. E falando de projeto gráfico, uma coisa que eu adoro é esta capa, gente. Eu acho ela muito bonita, com essas folhas, né? É uma obra do Vic Muniz, mas eu acho que ela diz muito sobre a história. E eu vi algumas entrevistas, algumas vezes, o Léo falando, né, sobre o trabalho dele, sobre o livro, e ele fala uma coisa que é verdade, que o nomear é um dos nossos primeiros atos, né? É um dos primeiros atos da humanidade, nomear, é um dos primeiros atos.
vai, quando alguém, você sabe que alguém tá grávida, né? Você sabe que uma mulher sua conhecida tá grávida. A primeira coisa que você pergunta é se o bebê tem nome, né? O nome, o nomear é algo muito importante, porque ele também passa a ser a ideia de um próprio povo. Conforme alguns nomes eram repetidos e outros esquecidos, conquanto alguns fossem sepultados para nunca mais serem ressuscitados e outros prosseguissem por infinitas gerações, tecia-se a ética de um povo. Lampião era enterrado com virgulino grafado na lápide. Morria o conselheiro para nunca haver outro de mesmo nome, enquanto São Francisco, o rei Dom Sebastião e o infante João para sempre viveriam na nomeação cada vez mais frequente, os nomes fundidos à própria ideia de que um povo fazia de si. E o nomear traz direitos. Você passa a ser um sujeito de direito a partir do momento que você tem um nome. E quando a gente para pra pensar, é porque são questões assim que a gente às vezes não para pra pensar, né? Não tá assim, a gente não fica filosofando sobre isso, aí vem alguém como Leonardo Garzaro e joga isso na sua cara. É maravilhoso. Mas eu acho que existem poucas coisas no mundo que são tão cruéis, tão desumanas e que as pessoas têm tanto medo, que é, por exemplo, ser enterrado como um indigente, né? Você ser enterrado como um indigente é você ser enterrado como um ninguém, né? E eu acho que não existe na história de ninguém algo que possa ser mais cruel do que isso. Você enterrado como se você não fosse ninguém, como se essa história não tivesse existido, como se você não tivesse um lugar da onde você veio, como se você não tivesse vindo de lugar nenhum. Assim, né, como a gente pensa na própria história, o sétimo filho do Barão Álvares Correia, o guardião de nomes, que por ele não ter nome, ele não era lembrado dentro daquela propriedade, né? Os irmãos não lembravam que ele existia, os irmãos não tinham contato, não falavam com ele pelo simples fato de não saber como chamá-lo. E aí, Brasil, eu já vou fazer uma ponte que eu fiquei pensando num negócio, num tec-tec-tec que ficou na minha cabeça e que eu acho que a gente pode trazer aqui, ó, pra psicologia, pra psicanálise, pra um Freud, porque se a gente for pensar na história do Barão, né, que aquele filho que ele não nomeou foi o que mais assombrou o Barão durante toda a sua vida, será que aquilo que a gente não nomeia é, na verdade, o que mais nos assombra? Trazendo assim, pensando aqui, né, vamos pensar aqui, análise, bora fazer a análise. Será que aquilo que tá dentro da gente e que a gente não nomeia é aquilo que fica ali, ó, que a gente fica ruminando, que fica nos assombrando, algo que vai nos perturbar pro resto da vida? Será que a partir do momento que a gente não nomeia aquilo que a gente sente, a gente não consegue controlar? Joguei, não sei, não quero saber, mas foi o Leonardo que me trouxe essas ideias aqui na cabeça, eu joguei aqui pra vocês. Bora discutir, bora falar sobre isso. E como eu falei lá no começo, esse é o segundo livro do Leonardo Garzaro. O primeiro livro dele, O Sorriso do Leão, é um livro infanto-juvenil e já foi vendido para mais de 6 países. Tem tradução em inglês, espanhol, turco, árabe, ou seja, já tem livro do Léo rodando o mundo. Ele também é colunista da Publish News e alguns de seus contos foram publicados pela revista norte-americana Literal Latin Voices. Tem 2 entrevistas do Léo que eu adoro e eu vou deixar o link delas para vocês porque vocês precisam assistir. Uma é com a Tami, do Literatami, e a outra é uma live que ele fez com o Eliud, meu amigo. E é muito interessante, gente, porque ele contando pros dois, tanto pra Tami como pro Eliud, como ele teve a ideia do livro, né, como surgiu, é muito legal. Ele conta que ele teve a ideia mais ou menos há uns 10, 11 anos atrás, enquanto ele lia o livro do Desassossego, do Fernando Pessoa, que tem também, né, o Guardador de Rebanhos, e que ele teve esse insight, né, de criar um personagem que guardava nomes, porque ele, Leonardo, é obcecado com essa questão do nomear, né, com a questão de dar nomes. Então ele alimentou a obsessão dele, fez uma longa pesquisa, demorou muitos anos, né, para concluir essa obra, fez aulas de onomástica, que é um estudo linguístico de nomes próprios, e é muito interessante, gente, ele falando do processo de escrita dele. Tem um momento da live dele com o Eliud que ele começa a contar que ele começou a escrever nas paredes. Tinha uma parede e ele escrevia na parede. Ele saiu, né, do computador e tal e escrevia na parede. E eu achei genial. Eu falei, meu Deus, deve ser incrível. Eu acho que eu não teria coragem de apagar. E ele conta também que o livro, né, que chegou até nós, ele tem 431 páginas, mas que o original tinha quase o dobro. E aí ele foi cortando, tirando coisas e tal. E, gente, sério, eu nunca tive tanta vontade de falar, pelo amor de Deus, me dá isso que você tirou do livro pra eu ler. Eu fiquei assim, ai, será que ele guardou? Espero que ele não tenha feito igual o Gabriel Garcia Marques, jogado tudo fora. Pelo amor de Deus, Leonardo, não faça isso com a gente, guarda. Eu espero que você tenha guardado. Eu fiquei com muita curiosidade de ler, porque ele deve ter tirado coisas e tudo bem.
A história aqui faz muito sentido, o livro é maravilhoso. Ai, mas deve ter tanta coisa boa também que não entrou. Eu fiquei muito curiosa. E de verdade, gente, O Guardião de Nomes virou um dos meus livros favoritos da vida, assim. Ele é um livro... Sabe aquele livro da Ilha Deserta? Se você fosse para uma ilha deserta, quais livros você levaria? O Guardião de Nomes seria um deles, com certeza. E na live com o Eliud fala algo pro Leonardo que eu concordo, assim, em gênero, número e grau. Porque ao ler O Guardião de Nomes, a gente percebe da fonte que ele bebeu. Né? A gente entende as referências, o que ele estudou e tal. Isso a gente consegue perceber. Tem um realismo mágico, né? Toda essa questão do barão lembra muito Gabriel Garcia Marques, mas ao mesmo tempo ele é completamente original, gente. Ele não é uma imitação, né? Você tem algo ali que remete, você fala, nossa, parece tal coisa, mas você não vê em momento algum ele querendo imitar Gabriel Garcia Marques. É completamente novo, completamente original, uma escrita muito interessante. Eu acho que né, em se tratando de literatura brasileira, gente, é um grande autor da nossa literatura brasileira contemporânea. É uma leitura fascinante, muito detalhista, eu adoro, virou realmente um dos livros da minha vida e, de verdade, merece ser lido, merece ser prestigiado, merece ser estudado nas escolas, entrar para a lista de vestibulares. Isso aqui retrata muito do nosso Brasil, gente. É um trabalho primoroso. E eu sei que eles já venderam os direitos para alguns países, então teremos o Guardião de Nomes, ó, rodando o mundo. E eu quero terminar esse vídeo lendo uma passagem que é uma das minhas passagens favoritas, mas vai ter um momento spoiler. Então, se você não quiser tomar spoiler, pode parar por aqui, muito obrigada. Mas se você, assim como eu, não liga, fica, porque olha a beleza desta passagem. Vendidos os lotes mais cobiçados e recuperado o capital investido, o banqueiro e os investidores decidiram executar os títulos menos atrativos, as áreas pantanosas, nascentes de rios, os lotes com construção de difícil remoção. Entre elas, o espaço que contava com a pequena capela construída em homenagem à então Santa Popular. Imaginou-se que a Santa Sé ou qualquer grupo de fiéis, organizados em cotas, adquiriria o lote, mas quem ofertou o maior lance e pediu imediata autorização para a demolição foi um agente imobiliário. Os empregados contaram que, quando as máquinas se aproximaram, o barão Álvares Correia posicionou-se fardado e armado na sacada do primeiro pavimento, as vestes rotas e desprovidas de medalhas, o cano do fuzil enferrujado, as botas de coronel carentes de graxa, inadmissíveis no exército regular ao qual o barão nunca se apresentara. Adivinhava com um olhar triste a iminente demolição, sentindo nos lábios espremidos e queixo endurecido a proximidade da conversão da capelinha, da qual cuidara por toda a vida em um emaranhado de pedras violentamente espalhadas que os novos vizinhos rapidamente recolheriam. Bastou um movimento da máquina para que a construção fosse abaixo. Simultaneamente, todos os habitantes se benzeram, considerando heresia o gesto contra a morada da santa. Os velhos empregados da fazenda tocavam-se nos ombros, apoiavam-se uns nos outros, como se assim fosse possível preencher o estranho vazio que sentiam. Quando o mais antigo deles subiu as escadas, levando consigo o anúncio que haviam preparado o prato preferido do patrão para aquela triste noite, empurrou a porta e notou o barão Álvares Correia de costas, a contemplar das janelas cerradas o que um dia fora a inalcançável fronteira dos seus domínios. Chamou-o. Sem obter resposta, aproximou-se para tocá-lo nos ombros, a fim de despertá-lo. Não despertou. Através dos olhos semicerrados e sem vida, talvez contemplasse, em um desfile, todos os nomes que sonhava ter escolhido para povoar aquela vasta terra dilapidada. Sério, é genial. Bom, Brasil, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Gente, quem aí já leu O Guardião de Nomes, você já leu outras obras da Rua do Sabão? Deixa uma mensagem aqui pra mim. Se você chegou até aqui, me deixa um like, que isso ajuda muito com que outras pessoas conheçam o canal. E caso você queira comprar esse livro incrível, tem o meu link da Amazon na descrição do vídeo. É isso, Brasil. Obrigada, um beijo e até o próximo livro.